Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência com o nosso programa. E hoje o nosso convite é você acompanhar uma conversa sobre o mês de julho, mas pela cor que é dedicada a ele, cor verde. E isso para a gente falar sobre combate e até informação sobre doenças que essa cor, então, no mês de julho representa, principalmente para o câncer de cabeça e pescoço. Mas nós vamos entender essa divisão, inclusive, do próprio corpo para que ela tenha esse espaço no mês de julho. Nosso convidado aqui vai falar sobre tudo isso e muito mais, Dr. Jefferson Lenze, que é coordenador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Santa Rita, a quem nós agradecemos em muita presença. Muito bem-vindo, doutor, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Queria agradecer em nome do Santa Rita e da equipe de cirurgia de cabeça e pescoço a oportunidade de divulgar o Julho Verde e a oportunidade de divulgar informação sobre o câncer de cabeça e pescoço, que é muito importante na busca do diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz. É isso que a gente quer, né? Eficiência nessa questão da informação ser divulgada, mas que as pessoas que sejam atingidas saibam, né, das possibilidades de tratamento, identificação precoce, que dá, né, inclusive, uma recuperação muito mais rápida aos pacientes. Mas eu queria, no começo disso, doutor Jefferson, entender, câncer de cabeça e pescoço, quando a gente ouve isso, parece que é uma doença só, numa área muito sensível, sim, né? Sim. O que a gente tem que entender sobre esse termo, câncer de cabeça e pescoço nessa época? Tá. O câncer de cabeça e pescoço, a primeira coisa é entender que separa um pouco do tratamento da neurocirurgia. Então, quando a gente está se referindo a câncer de cabeça e pescoço, nós estamos nos referindo a câncer de pele, por exemplo, que acontece na região da face e do pescoço. A gente está se referindo a câncer de lábio, a câncer de boca. Aí boca a gente tem língua, tem o céu da boca, tem o palato, tem uma outra região chamada faringe. Nós estamos falando de câncer de laringe, que é o aparelho que produz a voz. Então, todas essas regiões são áreas em que atua o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, nós estamos englobando todas essas regiões no diagnóstico e no tratamento do câncer. Uhum. E até pela questão, como eu disse, né, muito sensível, são órgãos ou organismos ou parte deles, né, que são de uma sensibilidade muito grande. Sim. Quando, né, a possibilidade de um câncer afetar qualquer uma dessas partes, a gente entende então que a preocupação do próprio paciente já é grande, mas a do médico já tem uma especialidade voltada exclusivamente para esse olhar, esse tratamento, é isso? Sim. É uma especialidade relativamente pequena quando a gente compara com outras, como uma cardiologia, o próprio otorrinolaringologia, que são áreas muito afins, trabalham na mesma região e muitas vezes o câncer de cabeça e pescoço, principalmente câncer de laringe, às vezes ele é abordado pelo otorrino, às vezes ele é abordado pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é uma especialidade que tem uma formação muito específica, né? A gente faz um curso de medicina e depois mais 5 a 6 anos de especialização para chegar na conclusão do especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. E não para de estudar nunca, né? A doença evolui, os tratamentos evoluem, a gente precisa evoluir e está sempre procurando uma melhor solução para o problema. Excelente, mas, obviamente, né, o paciente que já teve a necessidade de, né, ter esse acompanhamento pelo especialista sabe da importância dele e a gente quer que você também saiba sobre isso nesse momento do nosso Em Destaque. E o Julho Verde, como eu falei logo no começo, dessa cor dedicada a esse momento, então, vai nos alertar sobre esses problemas que podem atingir essas estruturas, né, até frisando mais uma vez, tão delicadas, mas também aí de uma proximidade umas com as outras também muito grande. Doutor, por que então nesse mês de julho a gente precisa ter atenção com todos essas partes tão sensíveis do organismo? A campanha do Julho Verde ela é uma forma de levar a informação para a população de um modo geral. Hoje é muito importante no tratamento do câncer o diagnóstico precoce. Então, a informação é a principal arma que a gente tem para que a gente consiga fazer um tratamento. Para se ter uma ideia, hoje um câncer de cabeça e pescoço na sua fase inicial,
estima-se que você consiga num câncer de boca ou num câncer de laringe, por exemplo, de 85% a 90% de chance de cura num câncer na fase inicial. Enquanto que um câncer na fase mais avançada, você vai ter 30%, 40% de chance de sobrevida. Fora a questão da sobrevida e a cura propriamente dita, a gente tem que pensar na mutilação do paciente. Um câncer na fase inicial, você às vezes com uma cirurgia pequena, você consegue fazer o tratamento e um tratamento eficaz. Um câncer na fase avançada, além de ser muito mutilante o tratamento, às vezes além da cirurgia, vai precisar de uma radioterapia, vai precisar de uma quimioterapia. Então, assim, aumenta muito o sofrimento do paciente e às vezes com uma chance de cura muito menor do que o tratamento. A importância do Júlio Verde é justamente divulgar essa informação e por isso a gente agradece a oportunidade de estar aqui em nome do hospital para que a gente consiga aumentar. Ainda concluindo essa questão do diagnóstico precoce, tem uma estimativa do INCA hoje, e é a nossa realidade, infelizmente, aqui no estado também, que 70%, 80% dos casos diagnósticos de câncer de cabeça e pescoço, eles acontecem na fase tardia. E isso é péssimo. O que a gente gostaria com o Júlio Verde é inverter isso, ter 70%, 80% de casos iniciais, facilitaria o tratamento. Se pensando como administração pública, é uma redução de custo nesse tratamento e pensando como pessoa, né, a gente oferece uma situação muito melhor para o nosso paciente. Excelente. Então que a gente use esse espaço para levar essa informação até você e esse conhecimento, até para que você possa ter o mínimo de informação para, por exemplo, né, observar alterações nessas estruturas. Até pensando aqui, Dr. Jefferson, diferente de outras, né, de outros órgãos que podem ser atingidos pelo câncer, essa estrutura então de cabeça e pescoço, ela tem sinais muito visíveis, ou pelo menos muitos deles, né, quando alguma coisa já não está, né, ali funcionando muito bem. Essa questão é uma que a gente poderia trazer já como uma orientação? Sim, sem dúvida. Existem situações realmente que alguns lugares, por exemplo, os seios da face, né, que o câncer, às vezes, quando ele se manifesta, realmente a doença já passou da fase inicial. Mas em outras situações é muito evidente. O próprio paciente pode perceber essas alterações, assim como um agente de saúde treinado, que hoje é o foco do Santa Rita, é de treinar agentes de saúde, é treinar dentista, treinar o médico lá do posto de saúde para que a gente possa pegar esse paciente lá na fase inicial. Então, assim, vamos pensar num câncer de boca. Qualquer ferida na boca que não cicatrizou em 3 semanas já merece uma atenção especial e um encaminhamento para uma avaliação adequada. Mas antes da ferida, às vezes, a gente tem assim, mancha branca, e elas são características que você começa a notar transformações, e ali, às vezes, deu dúvida, deveria fazer a biópsia. Mancha vermelha na boca, são consideradas lesões pré-neoplásicas já. Então, mesmo que não seja um câncer ainda, às vezes, se tratada nessa fase, você vai conseguir melhor resultado e menos sequela para esse paciente. Pensando na laringe, a voz, qualquer rouquidão que não melhorou em 3 semanas, a gente deveria estar atento, por exemplo. E essa rouquidão começou, você vai conseguir pegar o tumor na fase inicial. E às vezes o que a gente vê é que o paciente fica com rouquidão muito tempo e só vai procurar o tratamento quando está fechando a laringe e está com falta de ar. É o que a gente não quer. Pegar esse caso, não é que a gente não quer tratar, né? A gente não quer que o paciente passe por essa situação. Mas, voltando à questão do diagnóstico, às vezes o diagnóstico não vem na ferida na boca ou na ferida na laringe. Caroço no pescoço já pode ser um sinal. Então, um caroço no pescoço que não está ligado a nenhuma gripe, nenhuma infecção aguda, pode ser um sinal de que você está com câncer, merece ser avaliado. A gente tem que estar atento a essas pequenas questões que podem chamar a atenção. Aqui no estado a gente tem outra questão também, que é a questão do câncer de pele. A gente tem uma comunidade, uma população que é de origem pomerana, que é muito grande. E a exposição solar nesse paciente faz com que a gente tenha um índice de câncer de pele muito grande. Então essas feridas da pele, às vezes uma pintinha preta que está lá, que mudou de característica, deu dúvida, tenta procurar o especialista, vai num posto de saúde, procura precocemente, que é o melhor caminho para a gente
conseguir diagnosticar e tratar esse paciente. Excelente. Nessa questão do câncer de pele, até, né, orientando a todos, ficar atento mesmo com essas transformações, mas você tem que se olhar no espelho, né? Acho que o se conhecer é muito importante quando a gente está falando desse Júlio Verde, né? Saber onde você tem ou não tem essas pintas, principalmente a gente está falando hoje, né, de cabeça e pescoço, justamente nessa área do corpo, mas não ignore também as costas. Nessa questão até curioso quando o senhor fala sobre isso, né, que eu lembro que as pessoas podem pensar nariz, né, e essa parte mais de frente. Mas orelha, gente, Sim, orelha, sim. né? Fica atento com as suas orelhas, né, doutor? O boné que às vezes a pessoa usa, tem que lembrar que a orelha está de fora, né? Tem muita gente, não, eu estou usando meu boné aqui, mas a gente tem as proteções químicas, né, que são os filtros solares, e as proteções físicas, que você pode usar um chapéu, uma camisa de manga comprida, né, os agricultores, toda essa questão tem que ser avaliada e acompanhada. Exato. Mas a gente pode ter, claro, aquela orientação sobre fatores, não falaria nem fatores, mas hábitos de risco, né? Acho que os hábitos de risco, obviamente, tem os fatores, como os genéticos, a gente até pode detalhar isso melhor com o Dr. Jefferson, mas pense nos seus hábitos de risco em relação ao consumo da bebida alcoólica, ao do tabagismo e outros. Enquanto você pensa, a gente vai para o intervalo, porque aí o Dr. Jefferson esclarece para a gente justamente o que temos que observar sobre isso ainda em relação ao nosso próprio comportamento. Então fica aí e a gente volta rapidinho enquanto você vai refletindo também. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, aqui pela manhã da TV Sim SBT. Então a gente retoma a nossa conversa com o convidado desta edição, Dr. Jefferson Lenzi, que é coordenador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Santa Rita. A gente está aqui hoje dedicando o nosso espaço a também levar informação para você nesse Julho Verde, para que essa cor, então, relacionada à divulgação de informação, para que você tenha aí modos também de acompanhar a sua própria saúde, mas obviamente saber que existem os especialistas que vão observar muito melhor essa área de cabeça e pescoço, combatendo o câncer, que pode atingir diferentes estruturas que são pequenas em relação a outros órgãos, mas tão sensíveis e que podem, né, trazer aí problemas para a qualidade de vida se não identificada essa doença anteriormente ou quando ela foi então tratada, que ela tem o menor impacto possível na saúde do paciente. Por isso que o Dr. Jefferson já dedicou o primeiro bloco aqui para nos trazer essas orientações. Eu deixei aquela pergunta, e os hábitos de risco? Não falei nem comportamento de risco, né? Temos hábitos de risco que podem influenciar, né, no desenvolvimento dessas doenças? Com a palavra, então, Dr. Jefferson, o que a gente tem que observar no nosso comportamento, doutor? Retomando o que eu já vinha falado, a questão da comunidade pomerana e a exposição do sol, né, que você tocou na questão da orelha, a gente tem que ficar atento também à questão do lábio. Às vezes as pessoas passam filtro solar no rosto e esquecem da proteção labial, que é outro local com uma incidência muito grande do câncer de cabeça e pescoço. Mas falando assim da questão do risco para o câncer de cabeça e pescoço, a primeira coisa que vem em mente é a questão do consumo de bebida alcoólica e a questão do cigarro, o tabagismo. O tabagismo isoladamente é o maior fator de risco para o desenvolvimento do câncer de boca, do câncer de laringe, do câncer de faringe. Então, assim, se você quer se proteger, quer evitar um câncer de cabeça e pescoço, você não deveria estar exposto aos efeitos do cigarro. Quando a gente junta o cigarro com a bebida alcoólica, a gente aumenta em 20, 30 vezes o risco de um paciente ter um câncer de cabeça e pescoço causado por esse fator. Agora, os fatores de riscos e os hábitos de riscos para o câncer de cabeça e pescoço variam muito dependendo da localização que é o câncer. Por exemplo, no caso do câncer de tireoide, que é um câncer também com uma frequência muito alta, chega a ser o quinto mais frequente entre as mulheres, a gente tem como fator de risco, por exemplo, irradiação de baixa dose, que é aquele paciente que as maiores incidências no mundo foi onde houve acidente nuclear, bomba atômica da guerra, vazamento de usina nuclear, mas hoje a gente vê isso muito relacionado a uma exposição à irradiação, às vezes de exame exagerado, principalmente se acontece na infância. Uhum. Então é um fator de risco bem conhecido para o câncer de tireoide.
Existem casos de câncer realmente que são com características genéticas muito acentuadas, a ponto da gente ter um câncer de tireoide, por exemplo, que ele tem uma característica familiar. Você pesquisa o gene e uma vez que você detecta o gene no paciente, você tem indicação de tratamento cirúrgico antes de desenvolver o câncer. Né? A alimentação, de um modo geral, quanto menos industrializado é o alimento, menor vai ser a possibilidade dele te causar câncer, não só de cabeça e pescoço, né? Mas alimento industrializado é fator de risco para câncer em várias regiões. Então, na maioria das vezes, a gente está ligado a isso. No caso da boca, por exemplo, má higiene, dente machucado com traumatismo crônico. Então, na maioria das vezes, o fator de risco não está sozinho. O paciente bebe, ele fuma, ele não tem uma boa higiene, o dente está num estado precário, machucando. Então, aquele ponto de contato, juntando todos esses fatores, quase pedir para ter um câncer na situação. E, às vezes, a dificuldade que a gente tem é de chegar justamente nesse paciente, porque ele não está nos ouvindo. Então, nós temos que trabalhar no agente de saúde em função disso, porque ele, às vezes, vai lá no posto de saúde porque o dente está ruim, e aí que entra as parcerias com o dentista, entra a parceria com o técnico que atende esse paciente, com o médico da unidade básica de saúde. É esse o interesse do hospital em divulgar essas informações no agente de saúde para que a gente consiga chegar nesse paciente que é mais socialmente difícil para a gente. Excelente, porque é justamente ali onde acontece essa, vamos chamar assim, a primeira procura, então, né, desse paciente. E, por vezes, né, a falta de informação dele pode levar aí ao agravamento do problema. Porque, como a gente acompanhou, né, o próprio Dr. Jefferson nos lembrou disso, né, evitar que uma mutilação aconteça e mesmo que for, né, a avaliação do profissional, que ela seja a menor possível, até porque, além de tudo, obviamente, preservar a vida da pessoa, mas a gente tem uma questão muito estética com essa área, né, doutor? Então, é sempre uma questão de ter essa preocupação, além de tudo, né, em relação à vivência social desse paciente pós-tratamento, né? Eu queria tocar num outro ponto, Fábio, que eu estava me esquecendo, que é o HPV. Ah, sim. Sim. Hoje, um dos maiores fatores de risco para uma região que a gente chama de orofaringe, para as pessoas entenderem de modo mais fácil, é onde tem a amígdala e a parte de trás da língua. É uma infecção por um vírus de transmissão sexual que tem sido o principal causador de câncer nessa região. Nossa. Então, aí entra a importância da vacinação do HPV, né, que a gente pode trabalhar nesse sentido para reduzir o risco de câncer nessa região. E essa vacinação a gente entende que tem que ser para as meninas e para os meninos, porque eles serão vetores também, né? Então, não adianta proteger as meninas e tem que trabalhar no foco nos dois sexos. Sim, sim. E é uma questão de vacinação na adolescência. Então, faz um trabalho também educativo nas escolas, né? Ou os pais, né, também, né, doutor? Então, é um ambiente ali em que a informação vai fazer diferença, prevenindo um câncer, sendo que o HPV, para a mulher, ainda é muito mais perigoso por causa do aparelho reprodutor. Né? Sim, por causa do câncer de colo de útero. Mas não é só o câncer de colo de útero. A gente também está hoje com um problema com relação ao HPV na orofaringe e na amígdala. É isso que é impressionante quando a gente tem conversas esclarecedoras assim, como no nosso Em Destaque. Ou seja, existem possibilidades de que a prevenção esteja com você pelo seu comportamento, com a questão da higiene, que foi um exemplo aqui já ressaltado, a sua própria observação com o seu organismo, com o seu corpo, e ainda aquilo que você pode ter auxílio das vacinas, como é sido o caso do HPV. Ou seja, doutor, tudo isso, né, faz com que a preocupação de levar a informação, como você falou, até para os profissionais agentes da saúde que estarão nessa linha de frente primeira, pelo menos chamando assim, é muito importante que essa cadeia toda seja reforçada, ainda mais pela campanha do julho, então. Sim. A questão que a gente fala dessa campanha de atingir essa população e buscar esse paciente lá com câncer na fase inicial, principalmente a questão, você tocou em outro ponto, que é a questão do convívio social desse paciente com câncer, né?
Uma cirurgia mutiladora hoje, fora a questão estética de você perder um olho, de você ter um defeito na boca muito grande, perder uma parte da mandíbula, tem a questão funcional, de alimentação, de fala, de comunicação desse paciente. Tudo isso está envolvido na questão do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. E na medida que a gente consegue o diagnóstico precoce, a chance da gente fazer com que o tratamento seja muito agressivo, ele vai reduzir, né? Às vezes as pessoas falam assim, o tratamento a cirurgia de cabeça e pescoço é muito mutiladora. Eu falo, não é a cirurgia que é mutiladora, é o câncer que é mutilador. A cirurgia vem para tentar estabelecer, a cirurgia ou o tratamento que seja radioterapia, quimioterapia, ela vem para tentar estabelecer um reequilíbrio no paciente, só que às vezes às custas realmente de sequelas do tratamento. E na medida que a gente consegue reduzir essas sequelas, isso dá uma satisfação pessoal muito grande para a gente. Pois é, doutor. Então, se a gente pensar assim, que os hábitos ruins, né, ou de risco, a gente já trouxe aqui para o nosso programa. E se a gente pensar, então, nos hábitos saudáveis? É essa pergunta que a gente pode até levar a esclarecimento. Quais seriam? Eu costumo dizer que o equilíbrio é o segredo para se levar uma vida mais saudável. Então, o equilíbrio parte a partir de uma alimentação mais saudável, menos industrializada. O paciente com atividade física, evitando a obesidade, que é outro fator de risco, não só para câncer de cabeça e pescoço, como o câncer de um modo geral. A gente tem a questão de uma boa higiene bucal, de tratamento odontológico, de buscar precocemente o tratamento, na medida que você tem um sintoma suspeito, você procurar o tratamento. Então, e existe aquelas coisas que já são previstas. Por exemplo, às vezes a campanha de vacinação que a pessoa deixa de fazer, você tem a chance de prevenir, às vezes, um câncer com uma vacina, é uma coisa maravilhosa. Uhum. A gente não pode perder esse foco. E o principal realmente eu acho que é criar o hábito de, uma vez que você tem uma dúvida ou tem um desses sintomas, que seja ferida na pele, ferida na boca, um caroço no pescoço, uma rouquidão, procurar o tratamento precocemente, buscar um posto de saúde. Hoje o Santa Rita, fora a questão de assim, já ter todo um processo do posto de saúde para que seja agendado um paciente através do Sistema Único de Saúde para chegar no Hospital Santa Rita, a gente tem um sistema de triagem para alguns tipos de câncer e às vezes acredita-se que só pode ir no Santa Rita quem está com a biópsia na mão. A gente entende que a biópsia não pode ser em qualquer lugar, que nem todo mundo vai ter acesso a essa biópsia. Então, um encaminhamento bem feito do posto de saúde, ou mesmo se o paciente chegar lá na dúvida, for até o hospital, ele vai ser orientado no caminho que ele precisa seguir para que consiga abrir um prontuário e ser tratado no hospital. Então, hoje a gente tem esse processo de acolhimento desse paciente para tentar dar realmente prioridade ao tratamento na fase inicial e oferecer uma melhor oportunidade para ele. Excelente. Uma estrutura como essa de referência para o Espírito Santo, então, com todas essas palavras e explicações que o Dr. Jefferson nos traz aqui nessa manhã, para que esse alerta seja feito nessa época, mas que você leve ao longo aí da sua rotina, da sua vida, não só no mês de julho, obviamente, assim como todas as outras campanhas que usam cores para nos alertar, que seja aquele momento de acender, né, a sua atenção, de você ter informação, mas levar esse regramento, essa preocupação para frente, que mantém exames regulares assim que você puder, mulheres então com tireoide, como a gente entendeu, os dentistas então mais ainda, ou seja, características que você não tinha e que observou que não estão sendo curados, né, como a questão da rouquidão. Sim. Os exemplos aqui dados, todos foram nessa questão de você também se conhecer e, ao menor sinal de problema, saber que estruturas como o do Santa Rita estão à disposição ou outras aí mais próximas de você para que a orientação não falte. Até porque nessas estruturas, né, doutor, de cabeça e pescoço, a automedicação é direto ali para esconder muitos dos sintomas. Não, né? É uma boa ideia. Por isso. Porque a gente às vezes... Eu brinco às vezes com alguns pacientes, assim, quando você tem certeza que está com câncer de cabeça e pescoço, para a gente já está tarde. Porque eu quero é que você venha com dúvida. E tomara que você não tenha nada, que eu possa falar, olha, você não tem isso, você tem uma doença benigna, que também é foco de tratamento do cirurgião de cabeça e pescoço. Bem lembrado. Mas no Santa Rita especificamente, a gente tem um foco mais voltado para a questão do câncer. Mas... deu dúvida, vai lá.
Porque automedicação, vou passar uma pomadinha, peguei a pomadinha que meu vizinho usou no câncer de pele e vou usar aqui. Aí quando chega para a gente, às vezes, perto de olho, a pessoa perde órgãos nobres, às vezes por descuido, por atraso no tratamento. Exatamente. A automedicação não é uma boa ideia. E com esse alerta que o nosso programa consegue fazer com você, hoje com a presença do Dr. Jefferson, melhor ainda, porque você sai muito mais esclarecido para o seu dia. Doutor, o nosso tempo está se esgotando. Obrigado por ter aberto espaço para poder vir aqui falar desse mês tão importante, o Julho Verde. Obrigado. Nós é que agradecemos. Em nome da equipe de Cabeça e Pescoço, em nome do Hospital Santa Rita, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui divulgando o Julho Verde. Que bom. E ainda mais quando a gente pode, né, atingir tantas pessoas pelo nosso programa também. Obrigado pela sua audiência, então, conosco na nossa manhã, e o convite para que volte, com certeza, para uma nova conversa aqui no Em Destaque. Obrigado e até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.